Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a mentalidade do Botafogo, que cada vez mais pensa mais como um time europeu e não brasileiro. Se muitos anos a gente torcia para o Botafogo montar um time titular muito forte, né, contratar jogadores para fazer aquele time que pudesse bater de frente com qualquer um, hoje a situação é diferente. Hoje o Botafogo tem várias peças e muito mais do que um time titular. E aí fica aquela questão, beleza, a gente tem muitos jogadores, mas será que mesmo assim vale pensar em quem é o time titular? Quem são os 11 principais jogadores? Ou não, isso é uma questão ultrapassada e o Botafogo deve pensar, por exemplo, em ter 15 a 18 jogadores e dependendo da situação, da circunstância e das características, cada um desses jogadores serão utilizados. Essa é uma questão que vem gerando debate na torcida do Botafogo e a gente traz aqui para a gente conversar e aprofundar um pouco mais a situação. Eu acho que, por exemplo, se você olha, por exemplo, as pontas do Botafogo é um exemplo bem claro disso. É claro que no momento, o Júnior Santos, por exemplo, que é um dos 4 pontas que o Botafogo tem, tá jogando um futebol, absurdo e claro que é inquestionavelmente titular do Botafogo. Por outro lado, você tem o Luiz Henrique, que é a maior contratação do futebol brasileiro, a contratação mais cara do futebol brasileiro. 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais. Além disso, você ainda tem o Savarino, que é numa constância absurda, desde que explodiu, todo ano participa de entre 15 e 20 participações diretas para gol. Né? Todo ano. Qualquer clube que ele jogue, ele tem esses números. Ou muito próximo disso. E aí o Jefinho ainda, né? Que é um jogador que é uma joia raríssima do futebol brasileiro, um jogador que aparece com uma qualidade absurda, que não é toda hora que aparece, um contra um absurdo. Tinha um problema de finalização, de marcação, foi para a Europa, ficou um pouco tempo lá no Lyon, e esse tempo nos treinamentos parece que ajudou muito no Jefinho, e ele melhorou muito, né? Volta ao Botafogo muito mais maduro. Bom, esses 4 jogadores estão no elenco do Botafogo e logo mais, a partir da próxima quarta-feira, todos estarão à disposição. E aí fica a discussão. E aí, o que vai fazer o Botafogo? Quem vai ser o titular? Eu reduzi esse debate, pelo menos até agora, aos pontas, só para a gente ter uma noção de como que a cabeça muda quando a gente tem boas opções à disposição. Lógico, por exemplo, se você pensar em termos de lateral, zagueiro, lateral esquerdo, a conversa não vai pelo mesmo caminho, porque os níveis de jogadores que tem lá não atendem da mesma excelência quando o Botafogo olha, por exemplo, para seus pontas e também seus volantes. São as 2 melhores posições do Botafogo. Se no ponta a gente tem esses 4 que eu falei anteriormente, na volância você tem Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê, Gregory, Cauê, tá chegando o Alan. São muitas opções e opções de altíssimo nível. Então, por exemplo, quando a gente fala em gestão de grupo, em questão de time titular ou grupo forte, mentalidade mais europeia, e quando a conversa chega nos pontas e nos volantes, a conversa é outra. Você claramente percebe que existe uma concordância de que, dependendo do adversário, você pode usar um jogador ou outro. Se é um time que vai jogar fechadinho, explorando contra-ataque, mas o Botafogo vai ter espaço para atacar, o Savarino é uma grande opção. Se é um time que o Botafogo vai sufocar o tempo todo, não sei o que, de repente o Jefinho para driblar, achar um espaço, é maravilhoso. O Júnior Santos com a sua arranque, jogando contra-ataque, mas também para se livrar de uma marcação mais pesada, física. Né? Luiz Henrique nem se fala, né? Então, assim, olha como é que você tem possibilidades de um jogo diferente. Quando você for se defender e ser mais propositivo, o Júnior Santos parece um cara muito bom junto com o Luiz Henrique. Se você vai ser um cara para propor o jogo, o Jefinho e o Savarino já aparecem. O Jefinho com drible, o Savarino como mais armador, iniciando a jogada e também aparecendo para finalizar. Você tem características diferentes
que você pode utilizar cada jogador em determinado momento. Pode ser do início do jogo, pode ser no meio do jogo. Então, olha como você confiar nos jogadores que você tem, cria um sistema que funciona. O jogador não precisa ser titular todos os jogos. Ele pode deixar espaço para um descansar aqui, ele volta depois no próximo jogo, ele entra no segundo tempo. Mesma coisa com a marcação no meio de campo. Se você precisa de jogadores com mais pegada, você tem o Danilo, o Gregory, o próprio Cauê. Se você precisa de um jogador mais toque de bola, você tem o Marlon Freitas. Se é alguém que seja mais formiguinha, mais que carregue mais a bola, prenda a bola, você tem o Tietê, né? Então você tem várias opções para mudar o jogo, para entrar com determinada característica, para alterar essa característica durante o jogo, né? E isso acontece quando você tem boas peças. Aí está o X da questão. Se você entrar num jogo com Danilo, Marlon e Gregory, ou vice-versa, ou faz uma outra alteração, você vai confiar, porque você tem confiança naqueles caras que estão em campo. Mesma coisa na ponta. Se você iniciar um jogo com o Júnior Santos e Luiz Henrique, ok. Se no outro for Júnior Santos e Jefinho, ok. Se no outro for Luiz Henrique e Savarino, ok também. Você tem confiança nesses jogadores porque eles são muito bons. Então a questão é essa. Hoje o Botafogo tem os 11 titulares, mas tem também dois jogadores a mais que podem fazer com tranquilidade a ponta. Já subimos para 13 jogadores. No meio de campo, além dos 2 volantes titulares, você tem mais 4 volantes que podem entrar ali. De 13 já vai com mais 4, 17 jogadores. Olha como é que as coisas vão. Né? Na lateral esquerda tem o Marçal e o Hugo. Você bota aí mais um jogador útil que vai entrar, 18. Na lateral direita, você vai somando forças, você percebe que você tem pelo menos aí um grupo de 18 jogadores confiáveis. Né? 18 com jogadores confiáveis. E aí é mais fácil você ter esse pensamento mais europeu, de grupo forte, né? De não ter uma necessidade de esfolar, por exemplo, um time titular. Falei ontem, no vídeo que a gente gravou aqui no Fogonete, que serão 17 jogos em 2 meses agora no Botafogo. Né? A sequência começa quarta-feira, agora, e só vai parar lá em junho, na outra data FIFA. Entre uma data FIFA e outra, agora, de março e depois em junho, Botafogo vai ter praticamente jogos seguidos, quarta e domingo, quinta, domingo, quinta, sábado, quarta, sábado, enfim, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Vai ser uma maratona de jogos daquela. E aí, é justamente nesse momento que o Botafogo vai precisar o quê? Mostrar a força de elenco. E justamente nesse momento, o elenco do Botafogo está praticamente saindo grande parte não, mas uma boa parte dele que estava por muito tempo no departamento médico está voltando a ser relacionado. Por exemplo, nos últimos treinos, a gente viu o Luiz Henrique, Jefinho, o próprio John, goleiro que praticamente não conseguiu jogar e fez o Gatito ter que jogar direto. O John, que foi contratado por 7 milhões de reais, vai ter essa oportunidade agora. A gente espera que ele tenha uma sequência e não tenha mais lesões, como foram essas 2 que tirou ele desse início de temporada do Botafogo. O John agora vai ter essa sequência. Tomara. O Jefinho, que começou muito bem, sentiu a lesão, parou. O Luiz Henrique chegou já querendo jogar, não sei o que, também se lesionou, parou, tá voltando agora. Vai faltar praticamente o Pablo, né, que vai demorar mais um pouquinho ainda, mas não vai, mas também ainda falta um pouquinho de tratamento. O Patrick de Paula, que está fora desde o ano passado, Rafael, fora desde o ano passado, já estão treinando, já vão voltar a ser relacionados. O Rafael já voltou a ser relacionado. A questão do Patrick de Paula, a partir de agora, de abril, logo início de abril, imagina que ele esteja na ponta dos cascos para começar a treinar. Então você vai vendo opções sendo adicionadas e os jogadores que você pode confiar mais. E, por exemplo, se o jogador não puder jogar e tiver que jogar outro, tem outro, né? Esse é o nível que o torcedor do Botafogo está tendo que começar a entender, porque as coisas estão mudando. Não tem mais 11 titulares. Não precisa ficar porque num determinado jogo o treinador escolheu poupar 2, 3 jogadores. Dependendo dos 2, 3 jogadores que forem poupados, tem 2, 3 jogadores à disposição do mesmo nível. Do mesmo nível. Então isso aí é algo que a gente não está acostumado. A verdade é essa. Não estamos acostumados, mas é bom ouvir. É o lado que a SAF trouxe para o Botafogo com um investimento alto. Claro que você não é obrigado a gostar de todos os jogadores e concordar que tem 18 jogadores. Você pode não gostar. Por exemplo, o Walter pode ter entrado na minha lista como um jogador confiável. Para vocês não é. O Damian, mesma coisa. Eu entendo. Mas, de maneira geral, dá para perceber que o Botafogo tem mudado de
né, de patamar nessa situação, tá em outra prateleira. Hoje já começa, quando tem discussão dos melhores elencos do Brasil, certamente o Botafogo não vai ser o top, mas vai começar a aparecer ali entre os 5, 6 melhores. E isso tem sido constante. A gente não estava acostumado com isso não, gente. A gente não estava acostumado com isso não. E isso tem sido muito bem feito por quem tem trabalhado no Botafogo. Claro, não vamos esquecer que o início do ano a gente iniciou com falhas grotescas no elenco. Resolvemos a maior parte delas. Algumas outras só vão resolvidas no meio do ano. Por exemplo, a reserva do Tiquinho. Tem o Janderson lá e tal, mas não é o ideal. É uma diferença técnica muito grande. No meio do ano, o Igor vai chegar e vai dar uma melhorada nesse sentido também. O Alan vai ser mais uma opção. De repente vai ser... A gente está falando aqui tentando evitar de titular, mas uma das melhores opções, certamente, do elenco. Então, outros jogadores vão continuar chegando. O Botafogo vai investir. Tem papo do Almada, tem papo do Maurício. O Botafogo não desistiu ainda. Vai aparecer outros jogadores. Se o Walter não passar confiança até lá, por que não, de repente, sei lá, traz um Adrielson de volta para o Botafogo? Ou contrata outro jogador? Enfim, gente, milhares e milhões de possibilidades aí que a gente vai esperando e vendo. Mas uma coisa é fato. Hoje o Botafogo é visto como uma potência do futebol brasileiro, é visto como um dos principais elencos do Brasil, e a gente tem que saber administrar isso também, né? Quando alguém decidir poupar jogador, não está poupando porque está menosprezando o outro, está poupando porque tem outro jogador bom que está precisando jogar e tem que dar espaço para o outro, tem que poupar o outro, descansar porque o outro está cansado, né? É isso. E aí, vocês estão já caiu a ficha nesse sentido? Ou ainda não? Ainda não sei, não gosto, alguns jogadores não me convencem. E mesmo que alguns jogadores não convençam, a questão do elenco, se não te pega? Me pega, meu parceiro. Eu gosto. Eu fico empolgado, fico todo bobo. Fico todo bobo de ver o elenco do Botafogo nesse nível, sem sacanagem. Falta um técnicozinho, né? Lógico que o Fábio Batista tá fazendo um bom trabalho, mas um técnicozinho experiente pra comandar essa rapaziada, hein? Ai. Bora. Bom domingo a todos, rapaziada. Um beijo para geral aí. E amanhã estamos de volta com mais uma live do Fogonete, 2 da tarde nessa segunda-feira. Valeu? Tchau.